quero, antes de nós irmos para a palavra, eu quero expressar uma alegria. Ontem à noite eu estava orando, e aí passou um filme rápido assim, aquela coisa, aquele flash, e eu dizendo, Senhor, eu poderia estar em tantos outros lugares, né? E eu meditando na palavra, separando a palavra para trazer para os irmãos hoje, e minha mente passando aquele flash, dizendo, Senhor, eu poderia estar em tantos outros lugares. Você já parou para observar que você que está aqui nessa noite, nessa manhã, perdão, você parou para observar que você poderia estar em tantos outros lugares? Você parou para observar isso? Que nós poderíamos estar em outros lugares, a não ser aqui no átrio do Senhor. E aí eu estava glorificando a Deus ontem e olhando assim para a minha família e dizendo, Senhor, obrigado, porque o Senhor me chamou. E eu sou grato ao Senhor pela oportunidade de poder estar na tua presença com minha família, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades. Se eu falar para vocês aqui que minha vida é um mar de rosas, todo mundo vai dizer que eu estou mentindo, porque não é um mar de rosas. A vida de ninguém aqui é um mar de rosas. Até das criancinhas tem uns aperreios de vez em quando. Mas o nosso Deus, Ele tem sempre permanecido fiel para conosco. E eu quero que você faça algo comigo hoje, que meu coração veja jubiloso, não porque eu estou pregando, irmão, não. Eu não dependo disso para me alegrar no Senhor, não. E Deus sabe disso. Mas eu quero que você se alegre comigo nessa manhã e coloque a mãozinha no seu coração, por favor, se você puder, por favor. E diga assim, obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou primeiro. Amém? Então, vamos dar um forte aplauso para o nosso Deus nessa manhã. Amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Vamos ser breve. Irmãos, eu trouxe uma palavra hoje, eu acredito que todos já conhecem. Uma palavra bem conhecida dos irmãos da igreja, acredito eu. Que é essa passagem de Jó. Quem aqui não conhece a história de Jó, levante a mão. Quem não conhece a história de Jó, levante a mão. Pronto. Todos conhecem a história de Jó. Eu lembro, não sei se eu já falei isso aqui na igreja, aqui pregando, ou sei lá, em alguma oportunidade. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus em 2005, eu ganhei uma Bíblia bem pequenininha. Essa Bíblia já tinha quase 8 anos na mão do irmão que me deu. Fez, irmão, vou te dar essa Bíblia. Eu não tenho condições de te dar uma Bíblia nova, mas eu vou te dar uma Bíblia de presente, que é uma Bíblia minha. Tá boa, tá em bom estado. E ele me deu essa Bíblia. Eu lembro como hoje, a capazinha marrom, tipo marronzinha, marrom não, uma cor uma cor assim clarinha, sabe? Um marrom mesmo, um marronzinho. E ele, um bege, desculpa. E aí ele me deu essa Bíblia numa sexta-feira à noite. Aí quando foi no domingo, eu comecei a ler essa Bíblia na porta de casa, do meu jeito. Eu não sabia ainda como manusear ainda a espada. E aí eu comecei a ler. E aí eu comecei a ler o livro de Jó. Foi um domingo à tarde. Cheguei do culto, fui para a escola bíblica dominical. E quando cheguei, eu falei, não, eu vou ler hoje, eu vou procurar um livro da Bíblia para eu ler. E acredite, irmãos, a tarde todinha, até comecinho da noite, eu li o livro de Jó todos, 42 capítulos, se não me foge a memória, do livro de Jó. Do capítulo 1 até o capítulo 42. Foi o primeiro livro da Bíblia que eu comecei a ler. Li todinho em um domingo à tarde, li ele todinho. E aquilo me impactou, que eu li várias outras vezes. O mesmo livro de Jó, várias e várias outras vezes. Me chamou muita atenção. E nessa manhã, nós vamos desbruçar um pouco, né, nos regozijarmos um pouco aqui nessa passagem de Jó, capítulo 14, versículo 7, que diz assim, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Verso 8, por favor. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. Verso 9. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Verso 10. Porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde ele está? Amém. Amém.
Irmãos, esse capítulo, quando eu estava pedindo ao Senhor uma palavra, já alguns dias atrás, para trazer para os irmãos aqui hoje pela manhã, e aí eu senti uma alegria tão grande nessa passagem de Jó, e aí comecei a desbruçar, e todos nós conhecemos a história de Jó. E, na verdade, eu tenho até um tema para essa mensagem. O tema é Ainda há esperança. Amém? Eu vou repetir para você mais uma vez. Eu não sei qual é o seu intuito de você estar aqui nessa manhã, mas ainda há esperança. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Esse capítulo 14 de Jó, diante da trajetória do capítulo 1 até esse capítulo 14, nós conseguimos ver várias situações na vida de Jó. Todos nós sabemos o começo da vida de Jó. Um homem íntegro, sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E diante disso tudo, normalmente, vamos ser honestos, normalmente a gente pensa assim, nós, como seres humanos, e Deus conhece a nossa limitação, normalmente nós falamos assim, poxa, eu sou uma pessoa tão boa. Não é assim que a gente pensa normalmente? Poxa, olha, pastor Júnior, é um cara tão bom, é um cara porreiro, sabe, aquele gajo mesmo. Mas aí, quando a gente menos espera, está passando por uma adversidade na sua vida, aquela adversidade que abana tudo, as estruturas. Você pode reparar, tem um versículo bíblico lá em João 16:33, que diz assim, no mundo tereis, mas tenha de bom ânimo que eu venci. Isso foi as palavras de Jesus. E Jó vivenciou tudo isso. Foi no lado financeiro, espiritual, conjugal, físico, material. Veio o vendaval na vida de Jó e colocou tudo por água abaixo. Aí normalmente nós pensamos assim, puxa, mas a Bíblia dá um relato da vida de Jó. Sabe quando alguém chega para você e diz assim, olha, fulano de tal ali, é um cara, olha as qualidades, um ser humano extremamente perfeito, um cara porreiro, nota 10. Na verdade, essa era a estatística de Jó. Na verdade, era isso. E de repente, veio o vendaval. Esse alerta vai ficar para mim e para você nessa manhã, que pensa que só você que passa por adversidade. Ei, não é só você que passa por adversidade. Olha, não é só você que passa por momentos difíceis. Não é só o seu carro que quebra. É verdade, irmãos, eu estou dando exemplos aqui até banal, né? Olha, não é às vezes só na sua geladeira que falta todo tipo de alimento. Alguns danones. Não é só no seu armário, na sua despensa, que muitas das vezes falta aquele alimento que você quer comer naquele dia e não tem. Não é só na sua conta bancária, que muitas das vezes tem aquele menos do lado. Muitas pessoas passam pelo mesmo problema que você passa e às vezes até pior. Mas há um segredo para nós conseguirmos êxito lá na frente diante da adversidade. É nós deixarmos enraizar no nosso coração que ainda há esperança. Quanto de nós que estamos aqui, vamos dizer que quase a maioria, posso dizer eu, somos imigrantes que estamos cá em Portugal. E quanto de nós chegamos aqui com um ditado brasileiro, popular, que nós falamos, praticamente todos nós que chegamos cá, gente, vamos ser honestos, nós não chegamos sentando na janela. Olha a trajetória, olha o Lázaro, que já está cá há muitos anos, é um exemplo para mim, em especial para mim, para minha família, pastor Júnior, e outros irmãos, o Walter, a Miriam, e outros irmãos que estão cá, que vivem cá, que congregam cá com nós. Olha o exemplo, olha a trajetória. Mas pergunte a eles se foi tudo no mar de rosas. Pergunte a ele o processo que eles passaram para chegar onde chegaram, para viver o que estão vivendo.
E muitas das vezes nós queremos chutar o pau da barraca, desculpa a expressão, sabe, jogar tudo pro alto. Porque a dificuldade bateu na nossa porta. Jó até lamentou. Jó até se irou com ele mesmo, na verdade amaldiçoando até o seu nascimento. Mas no fundo, ele tinha esperança. Como ele mesmo disse, eu sei que o meu Redentor vive. Diga assim, diga para você mesmo, diga assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Falei, Deus, poxa, a gente poderia trazer uma palavra mais, sei lá, de avivalista, mas para que palavra melhor, mais avivalista do que essa? Ainda há esperança. Ainda há esperança. O capítulo 7 vai nos mostrar que verdadeiramente, mesmo no fundo do poço, mesmo quando todas as circunstâncias, pastor Júnior disse que não, quanto de nós que estamos aqui já viveu isso? De olhar para um lado, de olhar para o outro e dizer, Senhor, eu não tenho mais alternativa alguma, a não ser parar, a não ser dizer, olha, eu não consigo mais. No capítulo 29 e 30 do livro do profeta Isaías, vai dizer que o próprio Deus, ele estava dizendo para o povo, olha, se vocês confiarem no braço de Faraó, ou nos seus próprios esforços, vocês cairão. Confiem no braço do Senhor, teu Deus, que estará contigo até a consumação dos séculos. No capítulo 7, nós começamos a ver que ainda há esperança. Mas, puxa, como é que vai haver a esperança com a árvore cortada? A raiz ficando podre diante das adversidades, diante das circunstâncias da vida. No capítulo 40, versículo 31, se não me foge a memória, se o Sérgio puder falar, botar aí de Isaías, capítulo 40, se não me foge a memória, versículo 31 de Isaías. Mas, é isso mesmo, mas os que esperam no Senhor, olhe só, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olhe para aí que palavra maravilhosa, irmãos. Você acha que essa palavra, o rapaz, o profeta estava vivendo dias bons? Não! Foram dias difíceis, mas ele tinha entranhado no seu coração a palavra de esperança, de que tudo vai passar. Eu costumo dizer uma coisa, irmãos, olha, quando alguém chega, que a gente está conversando, que começa a expressar suas mazelas, eu começo a dizer, olha, vai passar, calma. Como eu estou agora falando inglês quase que fluente, eu digo assim, ó, keep calm. Keep calm. Yes, keep calm. Keep calm. Vai dar tudo certo. Ali para o nosso querido ali inglês, ali para entender bem a pregação, keep calm. Mantenha calma. Mas voltando cá, ainda há esperança. A gente consegue entender aqui que nessa passagem aqui, o profeta Isaías estava expressando, os que esperam. O que esperam no Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Peço imensa desculpa pela seriedade. E eu costumo dizer, irmãos, que isso bate primeiro aqui. Aí. Pode ter certeza disso, irmão. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente não quer esperar. Sabe qual é o nosso problema? Aí você pode estar dizendo assim, irmão Danilo, mas a gente ouve um bocado de gente pregando e dizendo, espere, mas espere mesmo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então está dizendo aqui que o rapaz estava cansado, estava sem força. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão.
diz o texto, caminharão e não se fadigarão. Mas ele esperou no Senhor, os que esperam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Já diz a bendita palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, o salmista já expressa, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sabe qual é o difícil? É o que Jesus disse para a mulher no capítulo 11, se não me foge a memória, de Lucas. Mulher, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática. Se nós conseguirmos colocar em prática a palavra de Deus viva em nós, lutarmos para isso, nós vamos ter a mesma resiliência de Jó. Em meio àquele vendaval catastrófico da vida de Jó, no final de tudo, correu tudo bem. Porque ainda há esperança. Porque ainda há esperança. O salmista, no Salmo 126, que salmo maravilhoso, irmãos. O Salmo 126, não fugindo do nosso contexto bíblico, mas o Salmo 126, ele expressa, sabe o quê? Quando o povo tinha sido exilado, levado para a Babilônia cativo. Sofrendo, padecendo. Depois leia, vai ter outras referências. Sofrendo maus tratos, sendo humilhado, sendo pisado como se fosse um nada, como trapos. Mas a Bíblia diz que no meio desse caos, você sabe o que é? Você sabe o que significa a palavra paz? Paz não significa ausência de guerra, não. Ó o dedinho. Não. Paz significa você se manter bem em meio à tempestade. É você estar em paz em meio à tempestade. Não é ausência de guerra. Porque o próprio Senhor já tinha nos dito, olha, se vocês passarem pelas águas, elas não te submergirão. Se vocês passarem pelo fogo, ele não te queimará. Se você andar pelo vale da sombra da morte, eu estarei com vocês. Então, em momento algum aqui, o Senhor está dizendo, olha, vai ser um mar de rosa, viu, Gera? Não. Eu peço desculpa se você querer ouvir outra coisa, uma palavra mais, sabe, daqueles... Não. A Bíblia diz que nós iríamos passar por aflições, mas continue esperando, continue perseverando, continue tendo esperança, que no final vai dar tudo certo. E aí a gente consegue entender que mesmo a árvore cortada, normalmente a gente, quando se pega em uma situação quase que irreversível na nossa vida, a gente tem a tendência de jogar a toalha. Ou, sei lá, e pensar que, olha, acabou. Mas eu tenho uma boa nova para você nessa manhã. Ainda há esperança. Você pode estar dizendo assim, sei lá se você está dizendo ou não, pensando, não sei também. É porque você não está vivendo o que eu estou vivendo. Eu estou falando isso porque eu já pensei isso inúmeras e milhares de vezes em vendo pessoas pregar aqui. Aqui e em outros lugares que eu já passei. O irmão que estava pregando, o pastor, sei lá quem fosse, às vezes estava dando uma palavra de ânimo, sabe? Parece que a gente não se alegra com isso, não. Às vezes estava dando uma palavra de ânimo e meu pensamento dizendo, é porque você não sabe o que eu estou passando. É porque você não sabe o que eu estou vivendo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Se a pessoa está contando aqui, olha o que. Depois veja a trajetória
do final dessa passagem do capítulo 40, do versículo 31. Depois veja o capítulo 42 do livro de Jó. O que trouxe para ele todo aquele tormento, toda aquela adversidade. No final, gerou bons frutos. O nome do Senhor foi glorificado. E nós temos que entender que vale a pena perseverar. Entenda uma coisa, para você estar aqui nessa manhã de domingo, você perseverou. Olha, eu perseverei contra o sono. Tem pessoas que falam, oh meu Deus, eu acordo cedo a semana toda, e a gente entende isso, Deus sabe. O Senhor foi estar tão difícil, mas eu estou perseverando, às vezes eu vou chegar em cima do horário, mas eu vou. Às vezes eu chego até antes, mas eu vou. Às vezes eu chego até um pouquinho depois, mas eu vou perseverar, porque eu sei que vai dar tudo certo. E normalmente depois, quando a gente tem essa perseverança de lutar, sabe, persevera para lutar contra o sono, contra a preguiça, contra a comodidade de estar em casa, nós saímos de um culto abençoado, um coração renovado, com a esperança lá em cima, crendo que já deu tudo certo. Irmãos, em nome de Jesus, ainda há esperança. Nós lemos um texto aqui, e se eu pegasse aqui e começasse a despulhar com vocês aqui, o livro de Jó todinho, nós iríamos passar aqui amanhã, a tarde todinha na trajetória. E olhe que, no meio disso tudo, já não bastavam os problemas de Jó. Ainda teve os amigos. Aqueles amigos, né? Começou como um gato, depois virou onça. A verdade foi essa mesmo. E no final de tudo, a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, capítulo 42 do livro de Jó, quando Jó orou, a Bíblia expressa isso de uma forma tão clara, tão nítida, que a Bíblia diz assim, depois que Jó orou pelos seus amigos, Deus mudou, reverteu o cativeiro de Jó. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena a gente querer. Jó poderia dizer assim, não vou. Vocês disseram que eu estava em pecado, eu nem fiz nada com Deus, nem com ninguém. Vocês estavam dizendo que eu estava em pecado, que era para eu confessar, que era para eu fazer isso e aquilo. Poderia ter esse argumento fajuto, né? Mas ele disse não. Ele orou pelos seus amigos. E Deus mudou o cativeiro de Jó. No capítulo 5, se não me foge a memória, Sérgio, de Romanos, capítulo 5 de Romanos, verso 3, se não me foge a memória também. Pronto. Verso 2. Pronto. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aí, sabendo que a tribulação produz a paciência, verso 4. A paciência produz experiência, e a experiência produz... Fale junto comigo, por favor. E a experiência produz a... Olha aí. A bendita esperança onde está, irmãos. Você viu o contexto daquilo que nós lemos? Começou com tribulação, terminou com esperança. Entenda uma coisa, no nome do Senhor Jesus, eu já disse isso aqui algumas vezes e vou continuar dizendo, se eu tiver oportunidade. Nós não somos exclusividades, não. Nós não somos o último biscoitozinho do pacote, não. Muitos passaram, muitos estão passando e muitos passarão pelas tribulações da vida. Se você quer obter êxito,
Se você quer obter sucesso, se você quer, na verdade, chegar lá e dizer assim, olha, eu combati o bom combate, eu não estou falando de morte, não. Porque o apóstolo Paulo já estava falando do fim da sua vida, mas eu estou falando de continuar. Eu combati o bom combate, ainda estou aqui na carreira, mas ainda estou guardando a fé. Temos que perseverar, temos que ter esperança. E acima de tudo, no nome do Senhor Jesus, porque hoje eu estava conversando com os irmãos essa semana, com alguns amigos, e a gente está acostumado com aquelas palavras de alto, de dizer, como tem uma forma certa, é os coach, né, que fala, o coach, né, que só quer dar aquelas palavras motivacional, amém, é bom você ser motivado pelo que é bom, é ótimo, mas irmãos, você só 24 horas só com palavra motivacional, está indo de encontro à palavra de Deus. Está indo de encontro àquilo que nós lemos no começo, João 16, 33. Porque o próprio Jesus não já tinha dito, deixou escrito, está aqui, ninguém pode mudar. No mundo vocês vão passar por aflições. Entenda isso. Mas tenha bom ânimo, porque eu estou com vocês. Sabe quando você está com alguém do seu lado? Esses dias, essa semana, o meu Guilherme é uma benção. E aí, é sério, do nada ele está na cama assim, eu vou dar banho nele. Quando eu me tiro o olho, ele já está vindo correndo, Lázaro, da cama e pulando. Para eu segurar ele, eu tenho que ter 200 visão e ser rápido. Senão ele cai no chão. É sério. Eu estou falando sério. Olha, eu estou falando, você... E eu digo mais, Gui, aí ele se acaba de dar risada. Eu digo, Gui, Gui, se você cair, daqui a pouco olha ele de novo. Sabe o que isso significa? Confiança. Ele sabe que ele vai até passar por um aflitozinho naquele momento de... mas ele sabe que eu estou ali, aí. Venha, pai, venha. Quando nós aprendermos, nós lemos um texto bíblico, uma das histórias bíblicas praticamente, uma das mais extraordinárias de outras e outras que tem, o livro de Jó. Nós lemos aqui e nós tomamos por exemplo. Você parou para observar, depois se você nunca leu a história de Jó do começo, veja tudo que Jó passou. Sabe aquele momento a gente diz assim, eu vou até tirar daqui para os irmãos que estão lá de novo. Quando o urubu está de azar, o de baixo caga no de cima. Olha, é sério. Sabe aquele, acredito que todos nós já passou por esses aperreios aqui. Quem sabe alguém até não está passando e a gente não sabe aqui hoje. Sabe aquela fase da vida que está dando tudo errado? Lê a história de Jó que você vai ver o que é isso. Perde os gado, as ovelhas, cavalo, jegue, tudo. Daqui a pouco, propriedades. Daqui a pouco, os filhos. E daqui a pouco está se coçando com caco de telha. Com chaga, com lepra, sei lá o que era aquilo. E arrancando os pedaços. Você acha que isso é justo? Pare comigo. Veja no começo o que Deus disse para Satanás. Está vendo tu, meu servo Jó? Um homem reto. Dá todas aquelas qualidades de Jó, que realmente ele era. Íntegro. Sincero. Honesto. E acima de tudo, temente a Deus. Olha aí, é esse gajo aí. Daqui a pouco, seu Tarcísio, está tudo de cabeça para baixo. É lepra,
é perda de bens. A credibilidade, para muitos, caíram por terra porque pensavam que ele estava em pecado. Daqui a pouco os filhos morrem. Agora, raciocine comigo no nome do Senhor Jesus. O que estava se passando na mente daquele camarada que era íntegro, sincero, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal? Ô, irmão Daci, me diga aí, se a gente consegue imaginar. Você parou para observar isso? Tem esse bom senso agora, no nome de Jesus. E daqui a pouco, em questão de tempo, ele se vê na cinza. Na cinza. Se coçando com caco de telha. Com sua pele podre. Ô, irmão, peraí. Peraí. No nome de Jesus, me diga aí. A gente entra aqui em um detalhezinho, coisa de 5 minutos, da mulher de Jó. Vou ser honesto para vocês. Durante alguns anos, pense em uma crítica que eu fiz para aquela cidadona. Olha, é que a mulher de Jó, tudo bem que ela teve os aperreios dela naquele momento de fragilidade de ser humano. Poxa, meu esposo estava tão bem. Eu conheço o esposo que eu tenho na minha casa, uma pessoa tão... E agora se vê em uma situação dessa. Mas, enfim, vamos deixar esse caso para lá. E daqui a pouco está Jó nessa situação. Aí eu pergunto para vocês, nós vamos encerrar. Entretanto, eu pergunto para vocês. Qual o tamanho da sua dificuldade? Ô, irmãos, é bom a gente contar algumas experiências assim, porque isso nos edifica. E como eu já disse para os irmãos, eu acredito que todos aqui sabem disso, eu trabalho com público, com pessoas. E eu vou ser sincero para você, digo isso para a glória do eterno Deus. A gente trabalha ali com Paulo ali, que está sempre ali comigo também, sempre ali. A gente sabe. Entra muito tipo de gente ali, irmãos, com muitos problemas. Entra muita gente ali, às vezes, quer cortar um cabelo, mas às vezes quer, sei lá. Quer, olha, desabafar um pouco, sei lá, ou o quê. Aí eu lhe pergunto agora. Qual é o tamanho da sua dificuldade? Esse dia tem um rapaz que eu conheço ele, não é amigo, mas já é conhecido, a gente sempre vai lá cortar o cabelo, sempre conversa comigo. Ele estava se maldizendo, se amaldiçoando, pronto. Por causa de uma dificuldade que ele está passando na sua vida. E ele deu alguns exemplos de algumas pessoas que eu conheço que, olha fulano de tal como. Aí eu com cautela, para não perder a amizade, para não perder o fio da meada, como diz o Matuto, eu falei, ô meu querido, mas no nome de Jesus, você sabe da trajetória do rapaz? Olha, você conhece a história do rapaz? Você está vendo agora. Você está vendo essa situação do rapaz agora. Mas você sabe da trajetória do rapaz. Você conhece a história do... Você sabe o que o rapaz tem vivido. E por que você está falando isso? Aí eu falei para ele assim, ó. Calma. No final, vai dar tudo certo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque chegou um momento da vida de Jó, que os amigos de Jó, que na verdade
É como a gente às vezes usa uma metáforazinha para querer, né? Descontrair um quebra-gelo. Que era gato e depois virou uma onçazinha. Porque muitos estavam ali, Elifaz, Bildade e Zofar. Se eu não me engano, esses 3 nomes assim. Eu sou meio de Elifaz, Bildade e Zofar. E aí olhou para Jó e disse assim, quando viu o sofrimento de Jó aumentando, dizendo, caramba, esse cara que era temente a Deus, se desviava do mal, está padecendo, cheio de lepra no corpo, de chagas, sei lá, podre. Não, tem alguma coisa errada aí. Olha, confesse, veja onde você pisou no lugar errado aí, veja aí, é melhor você. Aí você para assim, quando você fala, meu Deus, estava tudo tão bom. E agora eu estou ouvindo isso. Sabe o que é que eu digo para você nessa manhã? Continue. Persevere. Olha, continue. Persevere. Os que esperam no Senhor, você pode até estar fraco, weak man. Quem entende inglês sabe o que eu estou dizendo. Weak man. Yes. Lá na frente, continue calma. Os que esperam no Senhor, 40:31 de Isaías, renovarão. Eu peço a vocês em nome de Jesus, vamos ficar de pé um minutinho se vocês puderem, quem puder. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia. Então ele está dando a entender que a pessoa estava literalmente no fundo do poço. Ei, preste atenção aqui. Estava literalmente no fundo do poço. Os que esperam renovarão. Subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Sabe por que isso, irmão Daci? Porque ele esperou. O Salmo 40, que todo mundo conhece o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, não é isso? É o Salmo 40, né? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Nós nessa manhã, nós vamos tomar o exemplo de Jó. Nós como igreja, eu não estou falando de instituição, não estou falando de igreja, de corpo. Nós vamos tomar o exemplo de Jó. Ô irmãos, olha, possa ser sim que esteja alguém aqui nessa manhã pior do que eu. Possa ser, ou possa ser que não. Possa ser que esteja gente aqui nessa manhã que esteja mesmo com um pezinho no fim do poço, já quase para... Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã, não é a minha palavra não. Não é o Danilo não, o Brincaião que está ali, não, esqueça isso. É a palavra de Deus que está dizendo, ainda há esperança. Ainda há esperança, Renato. E sabe quando é que nós vamos começar a viver o extraordinário de Deus? Sabe quando é que nós vamos começar a viver o extraordinário de Deus? A ver as coisas de Deus como se deve ser? Quando a gente tomar posse dessa palavra. Quando a gente acreditar que vai valer a pena. Quando a gente acreditar que a tribulação do capítulo 5 de Romanos, verso 2, 3 e 4, começa com tribulação, Bianca,
e termina com esperança. Todos nós, IC, a Assembleia de Deus, a Deus é Amor, a Igreja Universal, o corpo de Cristo, nós vamos estar juntos dizendo, valeu a pena perseverar. A perseverança gerou esperança. Por isso estamos aqui de pé. E nós vamos viver isso. Aí sim, que é a igreja que nós congregamos aqui, nós vamos viver isso. Nós vamos ser diferentes, nós vamos ser um povo que persevera, que tem esperança, tendo a convicção que no final, Pati, no final, Deus vai restituir tudo. E nós vamos cantar o hino da vitória. Entenda isso nessa manhã no nome de Jesus. Ainda há esperança. Eu vou pedir para vocês mais chato, só mais um minutinho. Já tenho 30 segundos de atraso ali. Fale para a pessoa que está do seu lado, mas fale com convicção, convicto. Diga assim, ó. Ainda há esperança. É. Xaramanagaçu, Yanaiasté, Xaramanagaçu. Ainda há esperança. Eu não estou falando para vocês aqui, não por emoção, não, porque Deus ele conhece o meu coração. Eu sou isso. Mas ainda há esperança. Vai valer a pena. Quando você estiver lá do outro lado, preste atenção aqui, por favor. Quando você estiver lá do outro lado, olha o que eu vou te dizer agora. Com os pés enxutos, ó, você vai cantar o hino da vitória e dizer, valeu a pena. Doeu, mas valeu a pena. As feridas estavam profundas, mas Papai do Céu botou um mata-bicheira, ou sei lá, um metiolate. Sarou. Doeu, mas passou. Reflita comigo agora, muitos que estão aqui também em cima. Quantos de vocês não passou por situações que parecia que não tinha jeito? Olha onde vocês estão. Eu costumo gostar de falar aquele assim, ó. Olha eu aqui. Ah, lembra? Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Se foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha nós aqui na IC. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou para Orem, para Portugal, para o Brasil que nós tínhamos morrido. Mas para vergonha dele. Olha nós aqui, para a glória de Deus. É verdade. Eu falei para a vergonha dele. Olha nós aqui. Então, ó, olha nós aqui. Você sobreviveu, rapaz. Você é forte, você é mulher, você é forte, guerreira. Eu sempre digo para minha esposa, meu amor, você é uma guerreira. Eu falo para ela sempre. My wife. Warrior é guerreira, é guerra, né? Deixa estar. Mas enfim, nós vamos encerrar nessa manhã.